Bem-vindos ao 5º episódio do RotaCast, o podcast oficial do Rota Psique. Mentes em movimento, carreiras psiquiátricas em formação. E hoje eu estou com um fenômeno, Dr. Rafael Lopes. Dr. Rafael, ele é médico formado pela Universidade Vila Velha, é psiquiatra formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, fez mestrado, é mestre também pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, é idealizador de cursos como psicofarmacologia para psicólogos, psicopatologia além do DSM e algumas 1000 coisinhas a mais, né, Rafa? Temos projeto em paralelo. Tá certo, Rafa, vou deixar você iniciar um pouquinho que a gente vai dar start aqui no nosso bate-papo, tá certo? Querida, é um prazer estar aqui com você, eu acho que é super importante esse trabalho que tu faz, poder falar um pouquinho mais sobre esses bastidores que envolvem a psiquiatria, né? Acho que pouca gente fala, é um lugar que, infelizmente, ninguém ensina pra gente nas nossas formações, na nossa residência. Espero, de alguma forma, poder contribuir aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. Com certeza, vai contribuir muito. Estou muito feliz com a sua presença aqui, tá, Rafa? Hoje falaremos de posicionamento e criação de conteúdo, como se destacar na carreira. Antes da gente entrar especificamente nessa temática, vou perguntar diretamente para você a pergunta bala de prata, tá, Rafa? Vamos lá. Você se nichou de uma forma, um recorte da psiquiatria ali bem específico, né? Quando que você percebeu que aquilo deixou de ser interesse clínico e passou a ser parte da sua identidade profissional? Perfeito, vamos lá. Realmente, hoje eu atuo principalmente dentro da área da psiquiatria da mulher, né? Que é uma grande área, tem micro-áreas ali dentro, mas eu acabo me posicionando como a parte de psiquiatria da mulher, a saúde mental da mulher. Essa decisão, do ponto de vista mais de rede social, de nichar para essa área, ela veio ali um pouquinho depois de eu formar, de já sentir que o consultório estava um pouquinho mais estruturado, o meu mestrado já estava indo para esse lado, eu senti que dava talvez para arriscar um pouquinho mais a ideia de nichar o público, né? Quando eu comecei a produzir conteúdo, acho que a gente vai chegar a falar em algum momento sobre isso, foi um jeito bem natural, né? Então, assim, as coisas aconteceram de uma forma muito natural. E nichar dentro do início não foi algo que eu pensava, porque quando eu comecei eu nem pensava qual que era a área que eu gostaria de nichar, talvez nem tinha tanto conhecimento do que seria saúde mental da mulher dentro da minha vida. E aconteceu naturalmente, então assim, eu entrei na residência em 2020, eu terminei a residência em 2023, logo entrei no mestrado. Se eu não me engano, eu acho que foi ali com um ano depois de terminar a residência, uns 6 meses, que eu sentia que o mestrado já estava andando, eu me via já com conhecedor o suficiente para abordar essa subtemática, e aí comecei a nichar. Mas não foi desde o início, não. Foi uma coisa que aconteceu depois de um tempinho ali na estrada, sabe? Entendi. Mas foi uma escolha consciente, ou isso foi se formando e quando você percebeu você já estava ali, só trocou sua bio para psiquiatra da mulher? Não, foi uma coisa consciente, foi algo estratégico, né? Eu acho que unindo duas coisas, eu acho que unindo o que eu estava estudando do ponto de vista técnico, teórico, né? Por estar fazendo mestrado dentro da área e por estar atuando também como preceptor convidado dentro da área. E entendendo que eu acho que é muito difícil a gente falar sobre tudo e aprender sobre tudo. Então, poxa, deixa eu me dedicar aqui dentro de uma sub-área, entender mais sobre isso, para poder falar mais sobre isso também, né? Mas foi uma escolha pensando também numa questão de posicionamento estratégico digital, assim, de entender que tinha poucas pessoas falando sobre isso, muita gente querendo saber sobre, então unir essas duas questões, sabe? Perfeito, é o que eu digo, né? Suponhamos que exista uma pessoa que é fã de alguma culinária de algum país específico. Obviamente que ela vai querer ir naquele restaurante que é só daquela culinária, né? Ao invés de ir num rodízio que tem sushi, que tem italiano, que tem etc. Então, isso passa uma imagem de mais confiança também para quem está procurando naquela área, né, Rafa? Eu acho que sim, concordo contigo. Muitos médicos, tá? Inclusive a gente acaba tendo uma resistência para fazer esse recorte de alguma sub-área muito específica, justamente por medo de perder oportunidades. O que seria perder oportunidades? Se eu atendo
psiquiatria da mulher, se esse é meu forte, eu não vou poder atender homens, ou os homens não vão querer passar comigo. Como é que funciona isso? Existe mesmo essa perda, ou, na verdade, o ganho ele é muito maior do que esse risco? Eu acho que, assim, cada caso vai ser um caso, obviamente. No meu caso, apesar de ter ido para essa área, continuou aparecendo homens, por exemplo, dentro do consultório, numa questão muito menor, mas enfim, como os conteúdos que eu faço, na maior parte das vezes pensando na psiquiatria da mulher, acaba que quem chega ali pelo Instagram talvez chegue pensando justamente naquele tipo de conteúdo que eu produzo. Eu acho que assim, não tem jeito certo, não tem jeito errado. Eu acho que se você nicha desde o início, eu acho que talvez seja mais fácil você se consolidar dentro do início. Talvez, pensando assim na cabeça de quem está começando, por exemplo, uma rede social mais ativa, eu não sei se eu começaria nichando logo do princípio, sabe? Até porque às vezes quando a gente está iniciando tudo isso, a gente ainda está descobrindo o que a gente gosta, né? Qual área que a gente quer seguir, qual área que talvez a gente esteja mais familiarizado. E talvez até assim, tentando entender qual vai ser a área que tu vai mais gostar de atender e estudar. Se tu está começando o teu consultório, que vai ser uma vida completamente à parte do que tu faz dentro da residência, dentro do teu curso, talvez no início tu não vai saber o que tu quer. Tu não vai saber o que as pessoas querem saber de você, assim. Então, parte talvez de uma mínima estrada, na minha opinião, para ter um conhecimento de qual área nichar ou não, se nichar fizer sentido para você, né? Também não acho que tem que ser não é todo obrigatório, mundo. né? Não acho, não acho. De acordo com o trajeto ali daquela pessoa no momento certo. Isso aí. Durante a residência, né, eu fiz 2 pós de sexologia clínica, sexualidade e me posicionei estrategicamente num primeiro momento muito em cima disso. Eu amo essa área. Entretanto, eu percebi que eu estava afastando um tipo de público e, além disso, percebi também que é uma demanda muito mais do psicólogo do que do médico. Pode ser. E aí eu tive que recalcular a rota. Me arrependo de ter feito essas pós? Jamais, mas eu consigo abordar de uma forma muito mais completa, né, essa temática, só que não me divulgo dessa forma. Então, às vezes a gente precisa eu acho recalcular. que tem que ter um entendimento de como que as coisas vão acontecendo, assim, do ponto de vista. Até para você se posicionar dentro de um nicho, na minha opinião, eu acho que tu tem que ter um conhecimento técnico superior em cima daquele nicho, ou pelo menos as pessoas esperam isso. Sim. Então, se você está iniciando uma rede social, porque talvez tu esteja indo dentro da residência, esteja acabando a residência, sem talvez ter toda a complexidade, entender toda a complexidade que é aquele tema, talvez os conteúdos vão ficar rasos. Sim, e aí, sim. dentro de conteúdos mais rasos, vale mais a pena talvez ser mais abrangente. E com o tempo, tu vai entendendo o tipo de conteúdo que as pessoas gostam, do que tu gosta de falar, do tipo de paciente que tu gosta de atender. E aí eu acho que depois dá para tu migrar mais facilmente para essa área mais nichada, na minha opinião. Perfeito, concordo super. Rafa, vamos falar agora de presença nas redes sociais, né? Vamos lá. Você é extremamente engajado ali, posta todos os dias muito de diversas temáticas, né? Isso é super interessante, porque você tem uma fala ativa ali com o público e você acaba trazendo essa conexão, né? Mas, infelizmente, a gente não aprende isso nem minimamente na faculdade ou na residência, né, Rafa? Quando que você percebeu que só ser bom, muito bom tecnicamente, não adiantava, já não bastava? Quando que você começou esse engajamento aí nas redes sociais? Vamos lá, é uma história boa, assim. Eu sou do Espírito Santo e eu fui fazer residência de psiquiatria lá em Porto Alegre. A gente estava até comentando em off aqui. Quando eu cheguei lá, eu cheguei tipo 20 de fevereiro, 25 de fevereiro de 2020. Primeira semana de residência aconteceu, beleza, tava de plantão no final de semana, chegou na segunda semana de residência, eu tinha um final de semana livre, era meu primeiro final de semana livre em Porto Alegre, pandemia. Tudo fechou, não conhecia nada, não conhecia ninguém, e aí fiquei preso ali dentro, só aquela coisa do hospital, todas aquelas dúvidas que a gente tinha. Lembro que eu tinha levado só uma mala para Porto Alegre, porque eu imaginava que depois eu ia voltar e tal. Enfim, caos instalado. E dentro daquela situação de pandemia, começou-se a falar um pouquinho mais de saúde mental, né? E eu comecei a trazer algumas temáticas ali para dentro do Instagram, com conhecimento mínimo, coisas básicas, assim, né? Que eu achei que poderiam trazer algum tipo de impacto para as pessoas positivamente. Era R1. Tinha uma semana, 3 semanas meu ali. Deus. Mas comecei coisas simples, assim, tipo, bem simples mesmo, porque todo mundo dentro daquele momento começou a falar mais de saúde mental, né? Então, tentei trazer uma informação ou outra mais simples.
É engraçado porque hoje, semana passada eu peguei para ver esses primeiros posts e vídeos, são completamente diferentes, assim, poxa, eu tinha uma vergonha enorme para falar, era uma coisa Muito completamente... diferente, né? Claro, claro. Eu falo para as pessoas, a gente tem que começar, né? Não adianta, Com a gente certeza. melhora com o caminho. E aí, naquele momento, eu comecei a postar e eu lembro de ter uma sensação de que, ao postar, as pessoas do Espírito Santo, que é de onde eu vim, ainda se mantinham conectadas comigo. Durante a faculdade, eu li do meio para a faculdade para frente, assim, eu já era uma pessoa que sabia que queria psiquiatria, então as pessoas conversavam comigo sobre psiquiatria, aquela coisa de, tá no internato, tem um paciente psiquiátrico, chama Rafael para lá avaliar e tal. Então já existia uma conexão entre como eu me posicionava, assim, dentro da faculdade, né? Perfeito. Nada digitalmente, Sim, mas sim. as pessoas já entendiam isso. E eu percebi do tipo assim, caramba, se eu continuar postando, as pessoas vão continuar lembrando que eu sou o Rafael lá, queria psiquiatria, né? Com a intenção até naquele momento de voltar para o Espírito Santo, coisa que hoje não acontece, acabou não acontecendo. Mas eu lembro que a partir disso eu comecei a fazer essas postagens e comecei a perceber que as pessoas, elas gostavam daquilo ali e fazia diferença na vida das pessoas. Então continuei da forma, assim, bem tranquila, bem natural, bem orgânica, post simples, eu mesmo fazia, no Canva, às vezes no Twitter mesmo, eu pegava, postava e tal. E foi acontecendo e a gente vai tendo feedbacks positivos, né? As pessoas dizendo que faz diferença. Obviamente também vão ter pessoas criticando, pessoas falando outras coisas. E foi acontecendo, cara. E aí, naturalmente, eu me vi dentro de uma situação que ia crescendo com o número de pessoas que me seguiam. E comecei a postar, entender que aquilo ali era uma ferramenta importante. Não comecei pensando em nada de consultório, de captação de paciente, nada disso. Acho que dentro daquele momento até se falava muito pouco a respeito disso. Eu nem conseguia postular do quando que eu ia abrir meu consultório, R1. Na época não existia a facilidade do online. Então, aconteceu naturalmente ali já no início da residência. Quando eu estava ali para o meio da residência, no metade do R2, já atendendo em algumas clínicas populares, igual o pessoal costuma fazer, eu me dei conta de que já começaram algumas pessoas a me perguntar a respeito de atendimentos fora. E aí eu comecei a pensar, calma aí, isso que eu faço aqui talvez esteja fazendo com que as pessoas olhem para mim e esperem algum tipo de atendimento. E eu comecei a mudar um pouco a visão a respeito ali do conteúdo. E profissionalizar depois de um tempo também. Depois de um tempo eu percebi que minha hora gasta produzindo o tipo de conteúdo era, né, mais caro do que contratar alguém para fazer aquele tipo de conteúdo. Então foi natural dessa forma. E ali depois do R2, no R3 já com o consultório já andando bem, aí eu colocava aquilo como parte importante dentro do meu trabalho, assim como eu faço hoje. As pessoas perguntam, Rafa, cara, tu posta muito, tu consegue trazer muito conteúdo, tu é muito recorrente. Eu falei, sim, porque tem hora da minha agenda que é separado para isso, né? Não é simplesmente acordei e tive uma ideia de vou postar, não. Existe tempo separado dentro da minha agenda pensando nisso, né? O que eu acho que a maioria das pessoas acabam não fazendo. Então, foi mais ou menos dessa forma. Maravilha. Eu achei incrível essa fala porque todas as pessoas, me incluindo, tá, Rafa? Nós levamos as redes sociais como, se sobrar um tempo, Exato. Isso não é a minha prioridade, né? Só que nunca sobra se a gente não planejar isso. Então, pessoal, fica aí o recado, viu? A dica do Rafa. Separem um tempo na sua agenda, mesmo que seja um tempo mínimo aí, dependendo, né, da carga horária da residência, etc., para ter constância. E isso faz muito mais diferença do que colocar conteúdos muito bacanas, eventualmente, ali a cada 15 dias ou um mês, né, Rafa? Não, acho que tem que ter constância. Eu acho que isso é importantíssimo. Acho que é o mais importante, inclusive. Mas várias questões que você falou me trouxeram reflexões. Por exemplo, na pandemia, foi um momento, assim, divisor de águas para a psiquiatria, né? Com certeza. Primeiro que as pessoas tiveram mais acesso a conteúdos da saúde mental, né? E a partir daí elas se identificaram e diminuíram o estigma de procurar ajuda. A gente tem isso ainda hoje? Tem, mas na minha percepção era muito menos. Com certeza. Um ponto negativo talvez foi que popularizou demais e aí pessoas talvez não habilitadas acabam trazendo isso de uma forma muito jogada, como se tivesse que preencher critérios, e as pessoas acabam se autodiagnosticando de uma forma errada, né? Mas acho que isso está se perdendo também. E aí, foi muito legal porque você
soube se posicionar a partir da situação que você estava. Então, você tinha acabado de entrar na residência, você trouxe um conteúdo educacional em que você já estava habilitado ali pela sua trajetória Sim. na medicina, né, Rafa? E além disso, as pessoas acreditam que o posicionamento no digital é exclusivamente do digital, e não é bem por aí. Você já se posicionava de uma forma offline antes e acabou migrando pro digital, e é por isso que pode ter se dado tão bem assim, que foi muito natural e automático, Com certo? toda certeza, com toda certeza. Acho que tu resumiu muito bem, assim, sabe que isso é uma parte importante. Não sei se tu ia perguntar isso depois, mas já trazendo, porque as pessoas às vezes me perguntam assim, Rafa, como que é essa questão da rede social, de resultado, de consultório, o teu consultório cresceu a partir da rede social? Eu tenho toda a certeza do mundo que, assim, hoje eu sou muito feliz com o meu resultado de consultório. Eu acho que ele foi um resultado que veio muito rápido, apesar de trabalho, mas, enfim, comparativamente ao que a maioria das pessoas demoram, acho que eu sou muito feliz com o resultado que eu sempre tive, mas com toda a certeza do mundo, o sucesso, vamos colocar assim, do meu consultório inicial, sobretudo, não foi por conta das redes sociais, de forma alguma, assim. Eu só fui começar a receber paciente de forma recorrente da rede social depois que eu passei, sei lá, 25, 30 mil seguidores, né? E às vezes as pessoas, elas acham que começando a fazer uma postagem vai começar a receber paciente. Não foi assim. Não quer dizer que a rede social não teve um papel importante, mas o que aconteceu, acho que isso é uma história muito legal, eu conto para todos os residentes que passavam comigo, assim. Quando eu comecei para essas clínicas populares que eu te falei, recebi uma miséria por consulta, pagava 35, 40 reais a consulta, sei lá. Eu fazia uma coisa que era, todo paciente que eu recebia, eu pegava o contato do psicólogo desse paciente. Todos. E, claro, eram também psicólogos que estavam trabalhando, às vezes, em locais que não tinham tanto dinheiro, né? Que as pessoas pagavam um valor mais popular e etc. Mas eu tirava um tempo da minha agenda, geralmente era no sábado. Todo sábado de manhã, eu mandava mensagem para todos os psicólogos dos pacientes que eu atendia nessa clínica popular, para discutir o caso desse paciente com ele. A partir disso, eu comecei a perceber que esses psicólogos começaram a me perguntar se eu não atendia fora daquele ambiente. E eu comecei a pensar que, olha, atendo, né? Porque eu lembro de uma conversa que eu tive com um chefe meu que ele falou assim, Rafael, tu atende lá e o seu carimbo de lá é o mesmo carimbo do que tu atendendo no teu consultório, entendeu? É verdade. E no seu consultório você vai ter um espaço de tempo maior, tu vai poder disponibilizar seu contato, conversar com o paciente, se as coisas piorarem, tu tem um contato maior. E eu comecei a atender a partir disso. Mas os pacientes, eles chegavam não por conta da rede social, eles chegavam por causa do encaminhamento, principalmente psicólogos. E eu fazia questão de conversar com os psicólogos, porque, óbvio, isso também ajudava o próprio paciente. Não era unicamente pensando em resultado de consultório, era pensando no melhor do paciente. E aí começou a chegar os pacientes. E o que eu percebi? O paciente, ele recebia a recomendação por parte do psicólogo e me procurava na rede social. E aí ele vinha que eu tinha um Instagram minimamente ali, né, já bem estruturado falando sobre assuntos. E aí ele confirmava, vamos colocar assim, essa autoridade e entrava em contato para marcar a consulta. Isso acontece até hoje, assim, facilmente, a maior parte do tempo, a maioria esmagadora dos meus pacientes não vem pela rede social. Eu vou te falar que a grande, assim, um ponto fora da curva foi nesse último mês que um post viralizou e tá chegando um monte de paciente direto do Instagram, mas antes desse mês, eu tô dizendo que, sei lá, 75%, 80% dos meus pacientes, eles chegam através de indicação. Então, essa ideia de que o Instagram ele é um lugar que vai captar muito paciente, é verdade, mas é um lugar que vai captar muito paciente quando tu estourar no Instagram. E para tu estourar no Instagram, tu vai precisar de muito tempo produzindo conteúdo. E nem todo mundo vai conseguir, né, Rafa? Por isso que eu digo que o Instagram, na questão médica ali da psiquiatria, ela serve para dois motivos. Um, para as pessoas saberem que você atende particular. Muitos alunos vêm, Lorene, mas ninguém me procura. Aí eu pergunto, as pessoas sabem que você atende, né? Porque se elas não souberem, tudo bem. E a segunda, que é muito importante, é que
Quando o lead, o paciente, ele está na dúvida de marcar com você ou com outro, se ele está com uma ambivalência de marcar com você ou não, ele te viu no Google ou por alguma outra plataforma e ele entra no seu Instagram, é como se fosse um diferencial ali, um portfólio. Total. Eu me identifiquei com esse médico, foi um fator de desempate. Agora, colocar grandes expectativas no Instagram, eu sempre falei isso desde o início. Então, que legal que você está reforçando essa questão, tá, Rafa? Então, minha pergunta seria essa, eu acho que já está respondido. Qual o erro mais comum que você percebe dos médicos que estão começando, né? Absolutamente esse. Eu acho que é esperar que começar a postar no Instagram vai receber paciente e não vai. E não vai, e vai demorar. E não vou dizer que não vale a pena, porque vale. Eu acho que é um lugar em que você consegue criar mais facilmente relevância, assim. Eu acho que tu cria mais facilmente sensação de autoridade do que simplesmente tu anunciar no Google Ads da vida, enfim. Mas esperar que rapidamente aquilo ali vai ter resultado, esquece que não vai, né? A não ser que tu seja um mágico e que algo aconteça ali, viralize, etc. Mas na maioria das vezes é trabalho de formiguinha, de construção de marca, de posicionamento e trabalhar também essa rede de contatos e multidisciplinaridade. A psiquiatria é um lugar muito, muito multidisciplinar. Então, tu pode se aproximar de psicólogo, de outros médicos, né? Pô, reumato. Caramba, todo reumato precisa de um psiquiatra do lado dele, entendeu? Cardiologista. Quantos cardiologistas precisam de um psiquiatra? Então, assim, isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas não fazem, que é criar essa interação com outros profissionais. Rede, né? E isso faz muita diferença na criação do consultório. Muita diferença. E, além disso, a gente percebe que tem muitas postagens engessadas atualmente, né? E isso não vai diferenciar nunca o profissional. Então, o que eu acabo sugerindo é de que tragam temáticas que não são tão abordadas de uma forma mais natural, mais espontânea, que é o que você faz. Como que você consegue fazer isso, Rafa? Olha, não sei te dizer. É um dom. Pois é, assim, as pessoas às vezes perguntam, Rafa, tu já fez algum tipo de, sei lá, de treinamento, de oratória, de mentoria, de curso? Falei, cara, eu nunca fiz nada, assim, nada. Pra não dizer que eu não fiz nada, eu consumo muitos conteúdos, mas assim, conteúdos às vezes até gratuito, assim, sabe? Tipo de posicionamento e tal. Mas nunca teve um script, Foi assim. acontecendo e você percebeu que se dava bem. Isso, atualmente eu tento utilizar, às vezes, algumas ferramentas. A inteligência artificial ajuda muito nisso, assim, sabe? De tentar de ter uma ideia e tentar trazer aquela ideia dentro de um formato um pouquinho diferente, um formato que deu certo, está viralizando, tentar fazer algo parecido. Mas, cara, é muito natural, assim, é muito natural. Legal. Não consigo te dizer qual a regra que eu sigo, porque às vezes, sei lá, tem dia que eu puxo o celular e gravo de um jeito, no outro eu faço totalmente diferente. Minha social media fica maluca com isso. Ela fala, Rafael, tem que escolher um jeito. Eu falei, não vou conseguir. Se fosse para eu responder essa pergunta, eu diria que é o hábito e o tempo, viu? Porque na grande, e obviamente que isso é o dom, mas na grande maioria das vezes, o médico ele tem uma resistência enorme para começar, porque ele grava e aí ele fica revendo aquele, ele acha minimamente um defeito nada. E aí ele se trava ali. Então, até nas aulas mesmo do Rota Psique, por exemplo, eu gravo e já subo, porque eu sei que se eu ver alguma coisa, eu vou clicar com aquilo. Eu não vejo nada. Eu gravo, mando pra minha social media, mando ela... Tem alguém comigo, a Renata tá comigo desde meu R2, é a mesma social media, ela sabe como eu funciono, assim. Eu mando pra ela e falo assim, olha só, corta aí, vê o que tu faz. Às vezes, teve esses dias até eu gravei um vídeo inteiro pro YouTube, e aí eu não vejo o vídeo, e aí eu mandei pro editor, né, pra soltar no YouTube. E aí quando saiu, ele me mandou a versão final, eu vi que a câmera tava toda borrada. Nossa, já aconteceu. Eu nem olhei pra câmera, entendeu? E aí eu subi do mesmo jeito, falei, vai assim mesmo, eu não vou gravar de novo não, deixa acontecer aí. E os erros, entre aspas, somos nós que percebemos, né? Outra pessoa que está do lado de lá nem vai reparar o que a gente acaba reparando, né, Rafa? Então, acho muito importante a gente conseguir se blindar da crítica, porque a crítica vai existir tanto no começo, que a gente está mais engessado ali, quanto quando você alcançar 50 mil seguidores, como é seu caso, né, Rafa? Com certeza você tem críticos, claro. E quando tiver 1 milhão também terá. Então, gente, é isso. Ó, não se apeguem às críticas, se apeguem às pessoas, mesmo que sejam minimamente no primeiro momento, que te elevam aí
e te encorajam a prosseguir nesse processo, né, Rafa? Mas me diz uma coisa, vamos mudar um pouquinho de direção aqui. Eu estava olhando seus stories ontem, parece que você já passou por várias cidades, né? Meio que um nômade, é isso mesmo? É um nômade digital, pois é. E aí você fez psiquiatria lá em Porto Alegre, né? Ficou um ano aqui em São Paulo e está retornando para lá. Por qual motivo que você veio para cá? Por que está retornando? O que você sentiu de diferença? Vamos lá, realmente já me mudei algumas vezes, assim, né? Eu sou do Espírito Santo e fui para lá para fazer residência em psiquiatria e fiz a residência lá, um mestrado lá. E gostei bastante de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade muito boa, assim, e eu acho que é uma cidade que respira psiquiatria, assim, tem muitas pessoas importantes da psiquiatria lá, quem gosta de psiquiatria tem muitos eventos, então isso para mim, profissionalmente, é muito legal, eu gosto de estar inserido dentro desse meio. E aí eu vim para cá um ano, na verdade foi mais por conta da minha noiva, ela veio fazer um fellowship em rinologia e base de crânio, ela é otorrino. E aí, ok, como eu tenho a maior parte do consultório de forma online, tranquilo, pensei assim, vamos lá para São Paulo que eu quero também tirar alguma coisa de lá, entender como vai ser, morar lá, como as coisas funcionam por lá. E agora acabou o fellow dela, a gente estava voltando para Porto Alegre, que já era talvez a ideia inicial. Mas foi um ano que me trouxe algumas coisas, assim, né? Eu acho que quando tu tá em São Paulo, talvez a capital financeira do país, assim, tu começa a entender que existe muito espaço para todo mundo crescer, ou pelo menos existe muito espaço para as pessoas crescerem, né? Acho que no momento que eu cheguei aqui, eu comecei a me dar conta, por exemplo, de que se posicionar em determinados nichos pode fazer com que tu cresça e evolua de uma forma, né, bem interessante, assim. Do ponto de vista até financeiro, e entender que aquele valor que talvez eu pensava que era uma coisa absurda e alta, tu vai para um outro ambiente e pensa, caramba, calma aí, olha como que é esse outro valor aqui, quantas pessoas pagam. Existe público para isso. Claro, eu acho que são muitas coisas que levam uma pessoa a escolher o valor da consulta, a precificação e etc. Não acho que é fácil isso, acho que existem várias estratégias e dentro dessas estratégias também existe um pouco de como você enxerga a medicina, mas quando eu vim para cá, meio que abriu as portas para falar, cara, existe muito espaço para muita gente, assim. É você saber que público tu quer e como tu se posicionar. Abriu bastante a cabeça estar em São Paulo. Porto Alegre é um lugar ótimo, maravilhoso, mas que a psiquiatria lá, por ser um ambiente com muitos psiquiatras, aquilo que a gente estava conversando, um ambiente que a psicoterapia é muito forte, então acaba que o valor da consulta em Porto Alegre cai bastante, na média, vamos colocar assim. E aí quando tu vem para cá e vê isso e pensa, caramba, eu tô no digital, não tenho porquê de eu me balizar onde eu moro, eu preciso me balizar sobre como que é as coisas a nível Brasil, assim. Então te abre essa porta, assim, pelo menos foi o que aconteceu comigo, sabe? Me deu mais um olhar de mundo quando eu cheguei em Porto Alegre, saí um pouco talvez por ter feito a residência, por estar ali, tu acaba tendo um olhar muito fechado para onde tu cresceu, sim. né? Você consegue ampliar esse olhar e consegue trazer algumas habilidades que você não tinha antes, porque o ambiente disponibilizou, certo? É isso aí. Eu acho que em São Paulo tu consegue ampliar justamente esse olhar a respeito da psiquiatria, sabe? Rafa, você e alguns alunos meus que são de Porto Alegre também batem muito nessa tecla que ela é muito voltado para essa questão da psicoterapia. Nas próprias residências já tem essa valorização da psicoterapia ali na clínica psiquiátrica, ou lá tem muitos R4, muitas vagas de R4 psicoterapia? Como é que funciona o jogo lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul? Assim, inclusive o motivo de eu ter feito psiquiatria no Rio Grande do Sul foi o fato de acreditar que a psicoterapia é muito importante na formação do psiquiatra. Eu converso com outros colegas que fizeram outras escolas, assim, que não tiveram muita base de psicoterapia, e depois, quando entra dentro do consultório, eles se dão conta do quão importante era. Então, dentro das próprias residências de psiquiatria lá, existe... Tu é treinado para ser um psicoterapeuta ao sair da residência. Pelo menos na minha residência foi assim. A gente teve lá, né, um ano de... Tinha introdução a TCC no R1, introdução à psicanálise. No R2 tinha TCC, tinha psicanálise. No R3 teve terapia interpessoal e teve...
Eu acho que foi só TIP. E talvez TCC também, não me lembro. Mas, enfim, a gente tinha paciente de psicoterapia. Então, é muito comum lá o psiquiatra também ser psicoterapeuta do paciente. Depois, às vezes, as pessoas ainda fazem mais um tempo de psicoterapia, um R4, uma pós-graduação. Eu depois fiz mais um ano de formação em terapia cognitivo-comportamental, estudei bastante terapia interpessoal também, mas hoje eu não atuo como psicoterapeuta, assim, eu atuo como psiquiatra. É uma ferramenta que você usa. Isso, eu atuo como psiquiatra clínico, mas eu não consigo imaginar um bom psiquiatra clínico sem conhecer ferramentas de psicoterapia. Assim, isso é uma dica que eu falo para todos os residentes e tudo, cara, tu tem que aprender psicoterapia. Talvez tu não vai aplicar psicoterapia dentro do teu consultório com o paciente, vendo ele semanalmente e tudo. Mas existe uma diferença grande entre ser psiquiatra e ser um psicofarmacologista, né? São coisas distintas. Eu acho que para ser um bom psiquiatra, você precisa saber a respeito de psicoterapia, né? Então, foi mais ou menos isso que eu já tinha um pouco na ideia, na cabeça, antes de ir para lá. E depois que eu cheguei lá, eu tive certeza disso. Foi uma escolha muito consciente, não foi, vou fazer em vários aqui, o que passar, passou. Não, Realmente você queria lá, eu lembro bacana. de conversar com alguns psiquiatras e um psiquiatra uma vez me falou a respeito dessa importância, isso me abriu muita cabeça, assim. E aí, na época da residência, eu fiz diversos lugares, eu fiz São Paulo, Minas, e lá. Passei em outros lugares, passei aqui em São Paulo, passei em BH, mas aí a escolha foi de ir para lá pensando no ambiente de psicoterapia. Legal, muito bom. É sempre importante reforçar essa parte, justamente para a gente não ficar totalmente ali na parte neurobiológica, né? Não é isso que vai mudar a vida daquele paciente, certo? Com certeza. Puxando novamente esse assunto de R+, né? Na psicologia, ou na psiquiatria, perdão, a gente tem poucas subespecialidades em que tem a residência, né? Você que tem o seu nicho aí da psiquiatria da mulher, você fez um mestrado voltado para isso, etc. Mas tem formação no Brasil para isso? Você acha que seria cabível, interessante ter um R+, para essa área especificamente? Ou é so much, é muito? Não, eu acho que deveria. A gente estava com o projeto de tentar fazer isso, ainda está esbarrando em algumas questões, mas eu acho que existe espaço, porque, assim, fora do Brasil existem vários programas de fellow em psiquiatria da mulher, né? Seja psiquiatria da mulher, seja, às vezes, até uma sub-área da psiquiatria da mulher, que a gente chama de psiquiatria gestacional reprodutiva, né? Eu acho que existe, eu acho que é natural de se acontecer, acredito que dentro dos próximos anos deva acontecer algo assim, está tendo muitos movimentos dentro dos Estados Unidos para colocar as especificidades que envolvem a psiquiatria reprodutiva dentro das grades curriculares de residência médica por lá. Esse movimento está sendo incorporado já para algumas instituições aqui no Brasil. Eu acho que com o tempo há de se existir um R4, um programa de fellow um pouco maior. Hoje não tem no Brasil. Tem alguns programas de pós-graduação e tudo, mas eu acho que para a psiquiatria é muito importante essa coisa da prática, né? Então, eu acho que em algum momento vai acontecer. Existe muito espaço para isso, porque a psiquiatria da mulher envolve gestação, envolve puerpério, envolve transtorno disfórico pré-menstrual, envolve a parte de perimenopausa, envolve todas as especificidades mais sociais da parte da mulher, então todas as questões envolvendo violência, a violência contra a mulher, enfim, eu acho que tem todas essas áreas que têm especificidades ali dentro, e além de tudo isso, eu acho que tem crescido muito conhecimento a respeito dessa área. Então, por exemplo, desde que foi aprovado lá nos Estados Unidos a brexanolona e a zuranolona, que são medicações específicas para depressão pós-parto, começou a se criar muito entendimento de que as vias hormonais têm um papel fundamental dentro de transtornos psiquiátricos, né? Então, assim, se existe um conhecimento tão solidificado que cada vez cresce mais, poxa, as pessoas precisam aprender as particularidades envolvendo isso. Então, eu acho que com o tempo vai acontecer. Legal. Tem a mesma expectativa em relação ao R4 de sexualidade. A Carmita parece que tem um projeto, inclusive, para a USP de Ribeirão, quem sabe, né? Mas legal, Rafa. Vamos falar aqui da sua parte professor, idealizador, né, de cursos e projetos. Atualmente, você é o professor
principal, né, do curso de psicofarmacologia para psicólogos e do psicopatologia além do DSM, certo? Quais são os objetivos desse curso? E além disso, parece que tem projetos novos aí também, né? Tem Já não projetos basta novos. tudo isso. Tem Conta pra projetos novos, gente, não Rafa. para. A ideia do curso de psicofarmacologia para psicólogos surgiu principalmente a partir dessa troca que eu tenho bastante com psicólogos e eles dizendo, tipo, cara, eu preciso aprender isso porque isso interfere na psicoterapia e dentro da minha formação isso não existe, né? Eu não tive basicamente disciplina de psicofarmacologia, ou quando tem é algo muito simples. Então, a partir disso, surgiu essa ideia e a gente está na 5ª turma agora, eu acho. Terminando a 4ª turma, já são mais de 400 alunos formados, é bem legal, assim, os encontros semanais e muito voltado para a parte do psicólogo. Não é ensinar o psicólogo a prescrever, mas ensinar o quanto que ele precisa de saber de psicofarmacologia, porque no fim das contas são eles que estão na linha de frente ali com o paciente toda semana. Se a gente prescreve algo e o paciente não quer, ele não vai falar para a gente, ele vai falar para o psicólogo, né? Então, assim, surgiu dessa ideia. O psicopato também surge de uma ideia enfim, tentar estruturar mais raciocínio clínico, tanto para psicólogos quanto para psiquiatras em formação, de não ficar só decorando DSM. Diferente do psicofarmacologia, que é um projeto que é feito por turmas, né? São aulas ao vivo e tudo, esse já é um projeto que ele é disponível, gravado para todas as pessoas. Mas esse novo projeto, né? Eu acho que quando esse podcast sair, ele já vai estar no ar. É uma espécie de uma comunidade, a comunidade Mind Hub, que a gente está fazendo agora. Parte muito da ideia de que o nosso consultório, psiquiatras, psicólogos, saúde mental de maneira geral, é um ambiente que ele é um ambiente muito solitário, assim, né? Quando a gente formou agora há pouco tempo, tu vai perceber que a gente sai da residência e a gente entra dentro de uma situação que, se a gente não se movimentar, é nós, o paciente e um computador. Exato. E isso não pode acontecer, né? E isso é bem ruim, assim, né? Essa solidão que existe dentro do consultório é algo que sempre me deixou muito aflito. E eu nunca fiquei só no consultório, depois saí, fui fazer meu mestrado, fui lá trabalhar também como preceptor convidado, mas eu sentia que faltava um ambiente de trocas, faltava um ambiente de aprendizado continuado. E aí veio essa ideia do Mind Hub, assim, que é um lugar multidisciplinar que tem aulas teóricas sobre, enfim, assuntos que estão em alta dentro do campo de saúde mental, mas um ambiente também que a pessoa ela possa conhecer outros profissionais, trocar com outros profissionais, indicar outros profissionais, conversar, discutir casos, porque são coisas que, quando a gente forma, a gente perde isso da residência e não tem para onde ir. E se aí o médico vem toda essa ideia. se identificou ali com o psicólogo, talvez fazer uma troca, né? Isso, exato. E às vezes até entre psiquiatras, tipo assim, cara, eu atendi um quadro assim, o que tu acha, o que vocês pensam, e as pessoas trocarem. Porque senão a gente fica dentro do nosso consultório e dentro de um ambiente que é muito solitário. A gente perde muito essa questão da equipe multiprofissional, por exemplo, que é muito comum, né? E é fantástico no CAPS, mas se a gente não se movimentar dentro dos atendimentos particulares, o paciente que perde muito, né? Exato. Não é só a gente. E ainda tem toda a questão de atualização, né? Assim, se a pessoa ela não aprende a se atualizar sozinho, ou às vezes é até tão difícil, não é nem aprender, né? É tanto material que sai o tempo todo que a gente não sabe por onde se atualizar. Exato. Né? Então, a ideia da comunidade é que seja um ambiente em que, obviamente, talvez eu com um pouco mais de entendimento do que talvez algumas questões científicas fazem sentido, levar esse material já para quem faz parte ali, mas também das pessoas se ajudarem. Poxa, olha esse artigo que saiu aqui, isso é interessante para a tua prática clínica, né? Para quem é psicólogo e todo trabalha mundo se com isso ajuda, aqui. não é uma questão unidirecional. Não é diferente dos outros cursos em que realmente eu sou professor para ajudar o aluno ali, é que seja uma comunidade, uma espécie de um lugar em que as pessoas elas se ajudam, que as pessoas obviamente vão ter uma curadoria, vão ter uma aula ou outra por mim e por outros profissionais convidados, mas acima de tudo que as pessoas interagem, um espaço multidisciplinar que eu acho que infelizmente do modo prático não existe no nosso consultório. Já tem como se inscrever? Seria a Já primeira. está inscrito. Então você divulga lá nas suas redes, tá? Por favor. Lá na comunidade.mind Hub que as pessoas já vão estar disponíveis para inscrição. Maravilha. Rafa, vamos finalizar aqui com a sessão Rota Rápida. Eu pergunto e você me responde com 1 ou 2 palavras. Preparado? Vamos lá. Tá certo. Um erro do início. Usar muito o Google Tradutor e deixar de praticar inglês. O seu livro preferido? O Erro de Descartes. Uma cidade para viver. Vitória, Espírito Santo.
De que você não abre mão na sua vida pessoal? Meu futebol é meu pagode. Um conselho para o R1? Estude psicoterapia. Perfeito. Presencial online? Online. Eu já sabia algumas respostas suas pela nossa conversa, mas foi muito bacana esse episódio, aprendi muito, tenho certeza que todos os espectadores também têm muito a ganhar, tá, Rafa? Fala pra gente suas redes sociais, acredito que a maioria já segue, né? Mas vai que um ou outro não. Não sei se é assim também. Mas, gente, o prazer estar aqui também, foi ótimo essa conversa. Meu Instagram é @rafaellopes.psiquiatra. Lá tem todos os links, a comunidade também tem o Instagram agora, comunidade.mindhub. Também estou no YouTube, só procurar Rafael Lopes Psiquiatra, que vocês me acham lá. Muito obrigada, viu, Rafa? Muito feliz com a sua presença, tá bom? Até o próximo episódio, gente. Obrigada pela presença de vocês também. Tchau, tchau.